O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, esteve em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último sábado, 30 de abril. Como já fez em anos anteriores, ele participou da abertura da 87ª edição da Exposição Internacional de Gado Zebu, Expo Zebu, um dos eventos mais importantes do agronegócio do país. Em meio a uma multidão de apoiadores que o esperavam desde antes do sol aparecer, o presidente desembarcou no aeroporto Mário de Almeida Franco. Na carroceria de uma caminhonete, o presidente seguiu rumo ao Parque de Exposições Fernando Costa. Milhares de apoiadores acompanharam o trajeto de moto e de carro. As ruas e avenidas por onde o comboio passou estava ladeada por centenas de pessoas que acenavam ao presidente. Em um ponto do trajeto, o comboio parou, o presidente desceu para ir ao encontro da população. Ele foi erguido nos ombros de um dos apoiadores e acenou para centenas de pessoas que o cercavam. Já no Parque de Exposições, o presidente também foi recebido por uma multidão que o aguardava. Fazendo referência à facada sofrida em Juiz de Fora, durante a campanha eleitoral de 2018, ele abriu o seu pronunciamento dizendo ser renascido em Minas Gerais. Você sabe que eu sou nascido em São Paulo, criado no Rio, mas renascido em Minas Gerais. Um estado que me arrepia, estado que me orgulha pelo seu povo, sua gente, seu futuro, a sua pecuária, a sua agricultura, as suas Minas Gerais. É um estado de referência para todos nós. Tanto é verdade que na política, para ser presidente, tem que ganhar em Minas. Em outro ponto do discurso, o presidente ressaltou que não há orgulho maior do que ser recebido por autoridades em outros países com um tapete vermelho. E o que nós queremos é fazer com que o Brasil cada vez mais marche para a modernidade e esteja ao lado daqueles que produzem em nossa pátria. Não há orgulho melhor ou maior do que aquele, ao visitar outros países, sempre acompanhado dos meus ministros, ser recebido lá sim com tapete vermelho. Há poucas semanas, a presidente do OMC nos procurou pedindo mais alimentos. Terão mais alimentos, com toda certeza, que ano após ano aumenta a nossa produtividade, quer seja na agricultura, quer seja na pecuária. Isso é um trabalho de todos vocês, povo brasileiro, que trabalha, que investe, que acredita, tem fé e quer o seu país cada vez melhor. Nenhum presidente passou por crises tão difíceis como nós juntos atravessamos. Quer seja a questão da pandemia, a seca e até mesmo uma guerra a 10.000 quilômetros de distância, mas que tem reflexos para todos nós aqui no Brasil. Estamos mais que resistindo, estamos vencendo, porque acreditamos no povo brasileiro. Vocês são realmente a locomotiva, vocês são a força que dá a todos nós para vencermos a estes obstáculos. Bolsonaro disse ainda que tem certeza que o verde e amarelo veio para ficar. Obviamente, aqui é um país quase totalmente cristão, que acredita no Criador, que rende homenagens a Ele, que reza com Ele para o bem de todos nós. Pela primeira vez na história, nós temos mais que um presidente, um governo e alguns e outros poderes, como um aqui, o presidente da Câmara, que acredita em Deus, respeita seus militares, defende a família brasileira e deve lealdade ao seu povo. Podem ter certeza
Maurício, essa eu começo por você. Como explicar esse carinho das pessoas lotando ruas para encontrar o presidente? Da onde vem esse carisma, esse carinho que as pessoas demonstram por ele? Pois é. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise pegando o presidente antes de ser presidente e depois de ser presidente. Ele defendia valores que a esquerda abomina, todos eles. Ele era perseguido dentro do Congresso, né? Ele foi achincalhado por uma deputada do Rio Grande do Sul que o acusou de crimes absurdos, né? E então como ele era uma voz dissonante, a imprensa e a esquerda, principalmente a imprensa de esquerda, o denegria o tempo todo. Até eu, né? Eu olhava o deputado Bolsonaro com grandes reservas, né? Eu pensava, meu Deus, mas ele é tão tosco, tão bruto, né? Como é que ele consegue conviver com as pessoas que estão à volta dele, sempre falando o que ele pensa, sem pensar duas vezes, da maneira mais crua possível? No entanto, depois de décadas de mentira e enganação, eu acho que essa simplicidade dele, e principalmente essa sinceridade, acabou cativando a população. Porque no Brasil existe uma minoria rica, tudo bem, sem problema nenhum. Existe uma minoria que se diz intelectual, e aí ela se divide, né, numa parte desigual, porque a maioria dos ditos intelectuais são de esquerda, propagam e professam a ideologia de esquerda. Existe uma outra parte dessa intelectualidade que entende o mundo de uma maneira diferente, de forma mais conservadora, né? Uma outra pequena maioria, mas muito pequena, talvez tenha pensamentos mais à direita, mas jamais de extrema direita, ao passo que não existe esquerda ou extrema esquerda, tudo é extrema esquerda, né? Não há diferença, né? Eles chamam de direita e extrema-direita, né? Tentando nos separar, né? Mas a esquerda não tem esquerda, extrema esquerda, é tudo extrema esquerda. Eles defendem a mesma coisa, com maior ou menor intensidade. O projeto deles é um só. O projeto da esquerda é um só. Tirar a liberdade, colocar o Estado na condução da sociedade, que é uma coisa que nós não concordamos, né? E não precisa ser de extrema direita para concordar ou discordar disso. É uma coisa lógica, né? Isso nasce com a Revolução Francesa, esse pensamento, isso nasce com a Revolução Francesa, e a gente sabe o que a Revolução Francesa deixou, o saldo dela, né? Ela volta novamente em Paris em 1800 e alguma coisa, na Comuna de Paris, tentando fazer a mesma coisa, né? E aí vem toda a escrita da esquerda com Marx, Engels, né? E depois outros autores, né? Que tentam defender esse procedimento de o Estado tomar conta de você. Não. Quando eu nasci, eu fiz um contrato com o Estado, um contrato social. Eu nem sabia que eu estava fazendo. Eu trabalho, pago imposto, você cuida de mim. E ponto. Cuida de mim me dando o básico, porque o resto eu corro atrás. E vou continuar pagando imposto para você cuidar daqueles que estão menos necessitados. E é isso, e nada mais do que isso. Nenhum direito e nenhum dever além desse, né? Então, o que acontece? Bolsonaro, com a sua simplicidade, com a sua franqueza, ele conquistou os brasileiros. Nós precisamos... A coisa que eu mais gosto é franqueza, é falar direto. Eu não gosto de... Sabe, eu me lembro daquele livro do Machado de Assis, lá da Capitu. Machado de Assis dizia, ela era dissimulada. Que coisa pior do que você ter um relacionamento dissimulado? É muito ruim. Então, imagina um presidente dissimulado, uma agremiação política disseminada que fala uma coisa e faz outra. E o pior de tudo, Bolsonaro não fala povo, ele fala brasileiro. Ao passo que a esquerda diz o povo, eu represento o povo, eu quero o povo. Não, que povo?
Nós somos todos brasileiros, independente do extrato social ou da condição financeira onde a gente está, da cor e das opções pessoais. Somos todos brasileiros. E o governo precisa trabalhar para os brasileiros, não é para o povo. Não existe povo. Povo é uma criação da esquerda. Existe cidadão brasileiro, todos temos os mesmos direitos, todos temos os mesmos deveres e todos devemos encarar o Estado como nosso empregado e não o nosso patrão. Parabéns, Bolsonaro, você mostrou que a gente pode ser diferente e pensar diferente e, principalmente, defender essa bandeira. Mara, sua vez aí de avaliar essa vinda do presidente na Expo Zebu? Gi, assim, eu nunca na minha vida eu vi algo parecido com esse fenômeno que acontece aonde o presidente Bolsonaro vai. Nunca na minha vida eu vi um presidente arrastar multidões assim. No mundo inteiro eu nunca vi. Nunca vi. Se vocês viram, vocês me falem aonde aí para eu poder pesquisar. Mas eu nunca vi na minha vida um presidente arrastar multidões como ele arrasta. Eu vou contar uma historinha para vocês aí. Lá em 2018, né, eu nem me importava com política, nem pensava em nada, não. Assim, eu simplesmente vivia minha vida, sabe? Eu deixava aí a política por conta dos políticos e seguia minha vida, né? Eu nem lembrava quem eu tinha votado na reeleição passada, pra vocês terem uma ideia. Então, alienada, assim, que eu era. Acho que eu e muitos brasileiros aí, né? E eu confesso para vocês que o meu voto em 2018 ia ser no Amoedo. Eu ia votar no Amoedo, sabe? Porque eu tinha medo do PT ganhar. Então, eu falei assim, vou votar no Amoedo. E olha o meu nível de ignorância, né, gente? Na época. Aí uma amiga minha virou para mim, eu até agradeço ela hoje, chama Ítala, obrigada, Ítala. Ela falou para mim assim, Mara, em quem você vai votar? Eu falei, no Amoedo. Ela, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não faz isso não. Eu falei, ela pegou e falou assim, vota no Bolsonaro? Eu peguei, você tá louca? Vou votar naquele homem doido, daquele jeito? Não vou votar nesse homem, não. Ele é isso, ele é aquilo outro. O que a gente está cansado de ouvir, que o pessoal fala dele aí, né? Então, a esquerda adora falar, né, que eu digo. Mas, como essa amiga minha, que era da minha extrema confiança, me pediu, e eu não entendia bolhufas de política, eu falei assim, eu vou votar nesse cara, vou arriscar, né? Mas se ele fizer besteira, eu te mato, falei para ela. Ai dele, se não fizer o certo, né? Aí, gente, depois que o Bolsonaro tomou posse, né, é que eu fui acompanhando as atitudes dele, né? Percebi o quanto eu estava enganada. Foi em 2018 que eu me despertei para a política, né? Que o Bolsonaro, ele começou a abrir os olhos de todos os brasileiros, né? Ele, aliás, para tudo, ele abriu os olhos. As máscaras começaram a cair, assim, na nossa frente, né? Na frente de todo brasileiro, né? Então, foi através do Bolsonaro que a gente descobriu o quanto a gente foi enganado durante todo esse tempo. A gente foi enganado aí pela mídia, por esses artistas aí que a gente achava, né, que eles influenciavam a gente em tudo, né, os artistas. E a forma como o Bolsonaro é atacado 24 horas por dia, né, a forma como ele defende a nossa liberdade, né, mesmo sofrendo todos esses ataques, ele não desiste de nós, né. Ele é o mesmo desde sempre. Então, isso tudo foi conquistando a minha confiança e eu tenho certeza que de todos os brasileiros, né? E ele não mudou hora nenhuma as convicções dele, ele não mudou os seus valores, ele é o mesmo desde o princípio que eu comecei a observar o Bolsonaro. Então, isso ganhou minha confiança, ele ganhou minha confiança e eu acredito que a da maioria dos brasileiros, né? E, como o Maurício mesmo disse, ele é um homem de fala ríspida, é um homem, né, que fala o que vem na cabeça dele, né, não tem trato nas palavras, mas ele entra em qualquer lugar,
Ele come em qualquer lugar, em qualquer boteco. Ele está no meio do povo, sabe? Ele não faz distinção de ninguém. É um homem simples. E isso aí, o povo se identificou com ele, sabe? Um presidente, gente, que jamais existiu. Aonde vocês viram um presidente como Jair Bolsonaro? A gente precisava de uns 100 Bolsonaros aí, né? No mundo inteiro, para dar um jeito. Então, por isso que eu acho que ele é tão amado, sabe? O povo cansou de tapinha nas costas, de fala bonita aí, de político que aparece de 4 em 4 anos, sabe? E eu acho que o Bolsonaro, ele mudou a política desse país, sabe? Ele despertou em nós o patriotismo que estava esquecido, sabe? Ele trouxe Deus, ele trouxe Jesus para a política, para o cenário político, sabe? Então, assim, quando que a gente ouvia políticos falarem em Deus como acontece hoje? Então, assim, eu me sinto muito representada por esse presidente, sabe? Eu acho que o povo brasileiro também se sente representado por ele. Eu rezo todos os dias pelos governantes, assim, especialmente pelo Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, ele precisa ser muito forte, né? Para resistir aí a tantos ataques, porque ele é o último obstáculo aí para o comunismo nesse país. Tá? Então, eu só lamento não poder ter ido nesse beirabão aí, né, e da próxima, se Deus quiser, eu quero estar lá, tá? Bolsonaro, melhor presidente que nós já tivemos, melhor presidente da história desse país, é minha opinião, e, assim, foi o melhor voto da minha vida, tá, gente? Desculpa aí. Antes da gente chamar o Robson, Maurício, você está querendo pontuar algo aí? Sim, eu gostaria de comparar a atitude do Bolsonaro com, por exemplo, a atitude do Ciro. Nós vimos a semana que passou o Ciro Almeida, lá em Ribeirão Preto, agredindo um eleitor, né? Quer dizer, o Bolsonaro apanha o tempo todo, de todo mundo, exceto dos brasileiros, né? Os brasileiro patriota que vai à rua, que acha que o amarelo nos representa. Esse não bate no Bolsonaro. Tem críticas aqui, pontuais e tal, que eu acho que é natural. Mas o Bolsonaro, em toda a carreira dele, ele nunca agrediu fisicamente ninguém que eu saiba. E, no entanto, né, o candidato a presidente, a tal terceira via, é capaz de agredir um eleitor. Então, essa é a diferença entre o bom político e o mau político, né? Então, parabéns, Bolsonaro. Você, essa semana, é a Semana da Liberdade. Várias coisas aconteceram, né, antes desse 1º de maio. Várias coisas aconteceram, inclusive a máscara do Ciro, né, se desmanchando. Agora vamos ver se a imprensa vai reproduzir isso. Jamais, né? E por aí vai, é só isso. Robson, como é que se avalia aí esse entusiasmo que ele levanta, esse patriotismo que ele exala, faz as pessoas exalarem? O Maurício falou muito bem, o Omar também, mas para resumir tudo, tem uma palavrinha que talvez se explique esse carisma que o Bolsonaro tem. Aliás, não é nem o carisma dele, né? Mas que explica por que ele movimenta tantos brasileiros, que é coerência. O Bolsonaro é o Bolsonaro desde o primeiro mandato dele, desde quando ele decidiu largar o exército na qualidade de capitão para ser candidato pela primeira vez. Essa coerência do Bolsonaro é que faz as pessoas acreditarem nele, né? O Bolsonaro, ele não vai de acordo com a maré, ele não toma os posicionamentos dele para agradar A, B ou C, ele toma os posicionamentos dele de acordo com a consciência dele. Agora, é óbvio que, como bom político que ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa que sobreviveu quantos mandatos na Câmara Federal e agora na primeira eleição para presidente, com tudo contra ele, absolutamente tudo, ele foi lá e ganhou a eleição. É óbvio que ele conseguiu encaixar para si uma pauta que é sincera para ele, porque não se consegue fingir sinceridade desse jeito, tá? É uma pauta que é cara para ele, mas que era uma pauta que os brasileiros estavam querendo ver de novo.
que é o retorno de valores tradicionais, valores da família, os valores cristãos, né? Que é o retorno da livre iniciativa, de um Estado menor, de mais liberdade, de mais patriotismo, e assim por diante. Então, isso o Bolsonaro conseguiu, por essa coerência dele demonstrada ao longo de décadas, chegar no ponto que ele chegou hoje, né? Eu vi uma comparação que ele parece massa de pão, quanto mais bate nele, mais ele cresce. É mais ou menos por aí mesmo. O Bolsonaro, ele me parece que ele é a pessoa certa, ele é o homem certo, na hora certa e pelos motivos certos. Ele encarnou isso. Lamentavelmente, o pessoal da esquerda não consegue entender isso, inclusive tentaram parar ele até com aquela tentativa de assassinato que ele citou, né, na Exposebu no último sábado. E tem gente que duvida, tem gente que ele não tomou a facada, que aquilo foi uma encenação, que onde já se viu um negócio desse? Olha, cada um acredita naquilo que quer. Eu tinha um tio, por exemplo, que achava que Neil Armstrong não tinha pisado na Lua, tá? Direito dele. Agora, as pessoas precisam ter um pouco de senso crítico, volto a dizer, né? Quem defende determinadas ideias hoje tá passando ao largo do senso crítico, tá perdendo o bonde da história, né? Nós estamos hoje, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, dominados por uma minoria muito barulhenta, que impõe o seu pensamento para nós, né? E que, com isso, nós perdemos nossa liberdade de expressão. Citaram aí o caso do Alan dos Santos. Eu cheguei a dar entrevista no Terça Livre, participar de debate do Terça Livre com a Bia Kicis, que hoje é deputada federal, tá, alguns anos atrás. Eu conheço a história do Alan. Cheguei a encontrar com ele lá em Brasília em alguma manifestação, lá, aquelas manifestações na época do impeachment. Acho até que o professor Maurício Carneiro esteve lá algumas vezes também. Acho que sim, não tenho certeza. Mas, enfim, foram nos tirando algumas pequenas liberdades, algumas pequenas possibilidades até de exprimir a nossa opinião ao longo dos tempos, que se cristalizou com mais intensidade agora durante a pandemia. Algumas coisas você não podia falar, se abrisse a boca você era censurado, você não podia emitir sua opinião, você foi proibido de sair de casa, você foi proibido de trabalhar, você foi proibido de visitar seus pais idosos, você foi proibido de tomar ar, você foi proibido de sentar numa praça, e sem o menor fundamento científico, absolutamente nenhum, né? Mas por quê? Porque se resolveram, vamos fazer um experimento social. Então o vírus não existe. Não, doutor, claro que existe. Agora, meu filho, se você quer ficar protegido do vírus, faz o seguinte, entra naqueles laboratórios lá de estudos biológicos, de tal, com aquela roupa toda, com aquele tubo de oxigênio atrás, ali você está protegido. Porque aqui de fora essas máscaras de pano não protegem, não. Já tem estudos, inclusive, nesse sentido, né? Mas, enfim, o Bolsonaro, ele consegue isso, ele consegue captar o sentimento popular e transformar isso em palavras e atitudes que nos conduzem a uma nova era, né? Não é à toa, não é por acaso que onde ele chega, se o Bolsonaro desembarcar em Ibiá agora à noite, segunda-feira à noite, desce o Bolsonaro em Ibiá, enche de gente onde ele descer ali, tá certo? É isso que eu penso. E eu comungo ipsis litteris do que vocês disseram. Maurício, você está querendo acrescentar algo aí para a gente partir para o próximo assunto? Eu acho que a gente não pode deixar de elogiar a capacidade de aprender do presidente. O quanto ele aprendeu ao longo desse tempo e o quanto ele está aprendendo sendo presidente, né? E ele é uma pessoa tão honesta que ele diz, isso eu não sei. Como eu sou professor, às vezes eu me deparo com questões colocadas pelos alunos e eu digo, não sei, porque ninguém sabe tudo, né? Então essa sinceridade dele, eu não sei, fulano de tal sabe mais que eu. A economia é com Paulo Guedes é que sabe. Aí, numa entrevista recentemente, ele disse, eu aprendi muito com o Paulo Guedes, eu não sabia nada disso. Então, quer dizer, essa capacidade de aprender, de estar pronto para o inesperado, né? Isso se chama inteligência emocional. Há muito tempo atrás eu li um livro chamado Inteligência Emocional, que eu percebi como é a reação das pessoas que pensam positivamente. Elas reagem positivamente ao inesperado. Elas não reagem com revolta, com agressão, elas reagem positivamente.
pensa e procura uma solução. Então, isso é o Bolsonaro. Ele aprendeu com as diversidades e continua aprendendo o tempo todo. Parabéns, Bolsonaro. Robson? É só porque ele está aprendendo, mas ele está ensinando também, viu, professor Maurício? Aqui, ó, fiquei sabendo o seguinte, que a Rosa Weber deu 10 dias de prazo para ele explicar o indulto para o Daniel Silveira, né? Aí diz que ele vai simplesmente devolver uma Constituição Federal para lá, com a marca lá no artigo 84, e o requerimento, junte-se aos autos, que é prerrogativa do presidente da República. Quer dizer, ele está ensinando. É óbvio, mas aí, professor, é claro, o Bolsonaro, alguém que é uma pessoa extremamente gabaritada no direito, inclusive e especialmente no direito constitucional, foi lá e virou para ele e falou, olha, fica tranquilo, deixa eles condenarem, que a última palavra do presidente está aqui. Né? Então, ele está aprendendo sim, mas ele tem ensinado muita gente por aí, especialmente ensinado o que é ser um verdadeiro democrata. Tem muita gente por aí que diz que é democrata, mas na prática são tiranos, são ditadores. Não consegue conviver com quem pensa diferente. Não. Tem que nos calar a qualquer custo.